Olá, meus caros, dando continuidade, então, ao nosso evento, mais uma vez, boa noite, tá certo? Agradeço a participação de todos vocês que nos acompanham no canal do YouTube da Faculdade Via Sapiens. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, aperta aqui o sininho, faz a inscrição no nosso canal para que você seja notificado sempre que a gente tiver novos eventos, tá certo? Pessoal, e para esse painel, tá certo? Que é um painel excelente, com uma temática bem diferente daquela que nós estamos acostumados a ver nos eventos jurídicos, porque trata-se aqui de uma temática interdisciplinar, uma temática que envolve mais de uma área do direito. Nós temos um painel bem diversificado, né? Aqui nesse momento, nesse segundo painel da nossa Semana do Direito, cujo tema é A Cena do Crime Fala, o Direito e a Psicologia Escutam. E para palestrar, pessoal, sobre esse tema, nós convidamos a professora Aline Lobato, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, especialização em Psicologia Clínica pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em Investigação Psicológica pela Universidade de Liverpool, doutorado em Investigação Psicológica pela Universidade de Liverpool também. Atualmente é professora titular da Universidade Estadual da Paraíba, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em tratamento e prevenção psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: criminal behavior, aí aqui todos estão em inglês, vou pedir para a professora, porque meu inglês é o de Sobral, professora. Então, vou pedir para a professora concluir depois, para eu não passar vergonha aqui, tá certo? Professora, seja muito bem-vinda, tá certo? Grato por ter aceito o nosso convite. Bem, obrigada pelo convite. Também quero apresentar o nosso debatedor, Helenilton Horato, membro egresso da atual gestão do Centro Acadêmico Dr. Paulo Bonavides, possui especialização em História do Brasil pelo UNINTA, graduação em Direito pela Faculdade Luciano Feijão, graduação em Comunicação Social pela Faculdade Estácio de Sá, graduação em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e curso sequencial em Direito e Cidadania pela Universidade de Caxias do Sul. É técnico parlamentar e desenvolve pesquisas em Criminologia e Segurança Pública em Sobral. É ex-membro da Comissão de Direito Penal e Penitenciário da OAB Sobral. Helenilton, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Helenilton Horato. Agradeço mais uma oportunidade de estar junto com vocês nessa segunda semana do Direito da Faculdade Via Sapiens. Quero agradecer ao professor Sérgio Correia, ao coordenador do curso de Direito, meu ex-professor Rafael Viana, pela oportunidade de estarmos discorrendo sobre um assunto muito importante para o direito e para a história de Sobral. Nós vamos apresentar números acerca da criminalidade em Sobral e nós vamos ver que o conteúdo, o assunto a ser debatido é um assunto muito importante, não só para o direito, como para a área de investigação. Então, é uma satisfação muito grande poder trazer aqui essa informação acerca aí de um tema muito importante, que em outro momento já discutimos juntamente com o professor Sérgio. Uma satisfação enorme. Perfeito, Helenilton, muito obrigado. Também quero apresentar o professor, também para participar como debatedor, o professor Sérgio Luiz Corrêa dos Santos, que tem formação em Psicologia pela Universidade Paulista, pós-graduado em Saúde do Trabalhador pela Escola de Saúde Pública do Ceará, é mestre em Administração pela Universidade Vale do Itajaí e professor de Psicologia Jurídica da Faculdade Via Sapiens. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo, prazer enorme poder lhe reencontrar. Obrigado, professor Rafael, a todos aí, um abraço, a direção da faculdade, você, a nossa coordenação e, claro, aos nossos alunos, que terão a oportunidade aí de estar com a única doutora no Brasil neste assunto, sumidade e autoridade aí para discorrer sobre esse assunto tão rico. Cumprimentar os nossos alunos, os nossos colegas, funcionários aí, que se empenham para ter aí o sucesso que a semana certamente apresenta. Então, muito obrigado, Rafael, agradecer aí publicamente a disposição da professora e o esforço do Helenilton, de estar nos trazendo aí a professora para poder estar conosco nesse momento aí. Muito obrigado aí, publicamente, agradecer e vamos aí
as ricas falas da professora. Boa noite aí para todos. Obrigado, professor Sérgio, mais conhecido como Serjão, né? Amigo. Queria cumprimentar também nosso aluno do curso de Direito, do 4º período, o Eduardo Rodrigues. Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Eduardo. Eu que agradeço, professor Rafael, o convite. Esperamos aprender muito de forma acadêmica e debater sobre esse importante assunto, né, que é a questão da psicologia no âmbito da investigação. É muito interessante, eu gostei muito desse tema, porque assim, eu já acompanhava um pouco algumas séries, né, que passam na TV sobre isso, Criminal Mágico, por exemplo, e é um prestígio muito grande, né, estar aqui com a nossa doutora nessa área, pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e é um privilégio. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Eduardo. E eu quero registrar também a presença dos alunos. Veja como o tema é interdisciplinar, né, pessoal? Os alunos do curso da enfermagem também estão assistindo a palestra, tá certo? Um tema super bacana, interdisciplinar, estão aqui no chat do YouTube se manifestando. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês. Então, para a gente dar início, né, ao nosso evento, vou passar inicialmente, conforme foi combinado, a palavra ao Helenilton, que ele vai fazer uma breve apresentação, e depois passaremos à professora doutora Aline Lobato. Fique à vontade. Ok, muito obrigado mais uma vez, professor Sérgio, professor Rafael. É uma satisfação muito grande nossa podermos estar apresentando, neste momento da Via Sapiens, a maior personalidade do assunto, né, que seria a criminal profile hoje. A investigação criminal é a base da política criminal, do direito penal e da segurança pública como um todo. O estudo do criminal profile busca analisar as características do crime, da vítima, visando uma identificação de quem perpetuou o crime. Um estudo técnico e científico acerca das provas físicas, das provas forenses e provas não físicas, né, professora? Eu quero abrir essa apresentação com uma pesquisa publicada pelo Instituto Sou da Paz, que foi publicada dia 28 de setembro de 2020, né? A pesquisa que ela fala e é intitulada Onde Mora a Impunidade. Essa pesquisa mostrou que em 2017 houve no Brasil 58 mil pessoas mortas, né, tendo um índice de resolutividade de aproximadamente 33%. Isto é, de 58 mil pessoas que foram assassinadas, somente 33% dos crimes foram resolvidos. Isto é, 14 mil mortes continuam impunes. Segundo a pesquisa, 11 estados enviaram informações completas, 10 enviaram os dados inconsistentes, inclusive o nosso estado, e 6 estados não enviaram nenhuma informação. A pesquisa mostrou que a América Latina tem um percentual de 43% de resolutividade, enquanto que a Europa tem um percentual de 92% de resolutividade. Isto é, se a investigação de um assassinato é falha, não acontece ou nem começa, a justiça ela não é feita. Para resolver o crime se precisa de ciência, de metodologia científica, de dados. O levantamento revelou que em 11 estados do Brasil, 70% dos crimes eles continuam impunes. Então, com essa estatística, com essa apresentação, eu quero iniciar este grande debate, essa grande apresentação da professora doutora Aline Lobato, com uma estatística muito mais cruel ainda. Em 8 anos, no estado do Ceará, nós tivemos um número de 31.858 pessoas assassinadas. Com esse dado, com esse importante dado, eu quero abrir, portanto, essa magnífica apresentação da doutora Aline Lobato, uma pessoa que tive a oportunidade de trabalhar junto, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecê-la de perto na realização dos 2 grandes eventos de psicologia jurídica e direito penal. Doutora Aline, boa noite. Boa noite. Quero agradecer a todos pelo convite. Obrigada, Helenilson, pela introdução muito propícia, muito interessante. E a gente vai falar aqui sobre a cena do crime, né? Como o Helenilson falou, é importante as técnicas e métodos auxiliares, né, à investigação criminal. A gente sabe que a gente precisa melhorar essa questão de resolução de crimes, né? E tudo começa pela investigação.
né? Então, é bem interessante o que o Elenício acabou de colocar. Bem, eu coloquei o título da palestra, A Cena do Crime Fala, a Psicologia e o Direito Escutam, né? E isso é muito interessante para que a gente entenda, né, que nós precisamos interpretar essa cena do crime, nós precisamos entender essa cena do crime, tá? E como que essa cena do crime vai falar com a gente, né? E é nesse sentido que essa palestra vai ser conduzida, tá? Eu vou apresentar uns slides para a gente. Peço só um pouquinho de calma aqui, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Só um minuto. Só um segundo. Pronto, acho que agora vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver aí? Opa, ótimo. Só ajustar aqui. Já estou vendo por aqui, já estou vendo. Tá vendo direitinho aí? Só dar uma ajustadazinha aqui na tela. A gente começar. Ok? Então, vou falar sobre a psicologia, né? Porque, na realidade, a psicologia vai fazer, então, aí um auxílio ao direito, né? Em como interpretar essa cena do crime, olhando as questões comportamentais, tá? Lá na frente eu vou fazer mais essa ponte. Num primeiro momento, a gente vai ver como é que a psicologia escuta, né? Essa cena do crime que fala, né? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a psicologia investigativa, tá? Às vezes as pessoas podem pensar assim: será que eu conheço essa psicologia investigativa? Na realidade, conhecem. Né? Nós temos aí os seriados que exploram a questão do criminal profiling, né? Do criminal minded, do CSI. Então, na realidade, vocês já tiveram contato, né, com esse trabalho, com essa abordagem, só que ela vai ter aí nomes diferenciados, né? Por exemplo, o que a gente escuta como criminal profiling, CSI, né? São termos mais usados pelos americanos. E esse trabalho, ele vai estar centrado em 3 abordagens que existem no mundo. No caso, o criminal profiling, a psicologia investigativa e o diagnóstico evaluation, tá? O criminal profiling sendo o termo, né, utilizado pelo FBI, né, ou seja, nos Estados Unidos, né, que foi o que ficou mais conhecido, por isso que a gente, quando fala nesse assunto, a gente logo, né, vai pensar em criminal profiling, CSI, né? Mas também tem as outras abordagens. Diagnóstico Evaluation, essa abordagem ela é firmada junto aos estudiosos do Canadá, né? E a psicologia investigativa, que é inglesa, né? A psicologia investigativa ela foi criada por um cara chamado David Canter, foi lá no departamento de psicologia investigativa na Universidade de Liverpool, onde eu fiz o doutorado e o mestrado. Bem, o que essa psicologia investigativa fala, né? Vamos começar com esse esqueminha aqui para que fique mais fácil esse entendimento. A gente vai ter lá o crime em si, né, o evento em si, e vai ter o criminoso, aquele cara que perpetuou, né, aquela ação. O próximo passo é obter informações sobre o evento em si, ou seja, sobre o crime em si, e sobre o criminoso. Essas informações vão ser analisadas, processadas, manipuladas. Em que sentido? Né? Essa manipulação, esse entendimento, essa análise vai estar centrada, por exemplo, em técnicas específicas para se interpretar a cena do crime e no tal do perfil do criminoso, né? Que a gente escuta falar tanto sobre o perfil do criminoso ou o perfil dos criminosos em si, né? Lembrando que a palavra perfil, como criminal profiling, né, ele é mais utilizado pelo pessoal dos Estados Unidos, pelo FBI. A gente costuma usar mais na psicologia investigativa padrão comportamental. Né? A psicologia estuda o padrão comportamental, não só de criminosos, mas
dos seres humanos como um todo, né? Então, essas informações, elas vão ser processadas diante desses instrumentos já identificados. Por exemplo, nós temos perfil relacionados a estupradores, perfil relacionado a pedófilos, perfil relacionados a serial killers, né? Perfil relacionados a assaltantes de bancos, perfil relacionados ao terrorismo e assim por diante. Então, esses estudos, essa ciência, ela já estabeleceu parâmetros para se analisar a cena do crime, para se identificar o perfil dos criminosos, e também relacionado ao trabalho com a vítima, né? Então, isso já é estabelecido e nesse momento de processar, manipular essa informação, é quando esse conhecimento vai sendo aplicado diante das informações relacionadas o quê? Ao crime e ao criminoso a priori. Bem, depois dessa análise, né, dessas informações, o objetivo vai ser o quê? Uma tomada de decisão ou um processo decisório, que é o que vai diretamente auxiliar o trabalho de investigação criminal. Essas decisões, elas vão ser feitas e sustentadas, tá, para auxiliar a investigação. Bem, informações sobre o crime. Quais são essas informações? Por exemplo, local, horário, todas essas informações sobre o crime são importantes. E sobre o criminoso? Geralmente, se eu tenho a vítima viva ou se eu tenho testemunhas do crime, muitas dessas informações vão vir dessas pessoas, da vítima e das testemunhas do crime, né? Ou da testemunha do crime. E quando não tem testemunha e a vítima não está viva, quem é que vai dar? Quem é que pode dar informações sobre características do criminoso em si que possam auxiliar na investigação criminal? Basicamente, é a própria cena do crime. Então, é nesse sentido que a cena do crime vai falar conosco. Obviamente, a gente precisa saber interpretar o que essa cena do crime nos está dizendo, né? E claro que isso vai ser feito, essa interpretação, com a utilização de determinados conhecimentos e instrumentos, tá? E métodos, né? Bem, mas basicamente esse esquema aqui já dá para a gente começar a entender a situação. Só que isso vai estar relacionado a questões não físicas, tá? Como assim, professora, a questão não físicas? Eu vou dar primeiro um exemplo físico para que se facilite o entendimento. Por exemplo, vamos dizer, né, que eu tenho uma testemunha lá de um crime e a testemunha relatou, em relação a características do criminoso, ela relatou que o criminoso tinha um defeito no andar ou um problema na perna. Então, ele andava meio que se esquivando, né? Essa informação é uma informação física. Ao analisar, processar essa informação, qual vai ser a tomada de decisão? O que vai ser dito à investigação? Vocês devem procurar por alguém que tem um defeito ou que puxe da perna. Ótimo. Só que não é tão simples assim, porque nós vamos lidar com questões comportamentais. Ou seja, é esse processo, só que se lidando com questões comportamentais. Como assim, professora? Como eu já falei, a cena do crime fala. Quando a vítima não está viva, nós não temos testemunhas, quem é que vai nos dar essas características? O que eu vou olhar na cena do crime para que eu possa, né, começar esse trabalho de entendimento, né, de manipulação, de processamento, de análise dessa informação. Então, eu vou olhar para determinados comportamentos que o criminoso performou na cena do crime. E o que são esses comportamentos? São ações. A gente vai voltar mais tarde a essa questão, tá? Então, ações performadas pelo criminoso na cena do crime vão oferecer características sobre o criminoso e sobre a dinâmica do crime, sobre o entendimento do crime, tá? Vamos lá. Bem, só que antes de eu entender melhor essa situação e antes da gente falar sobre quais são essas ações ou como observar essas ações, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos da psicologia investigativa. Por exemplo,
Um dos conceitos básicos é o seguinte: a ação na cena do crime reflete o comportamento do dia a dia. Ou seja, o que está sendo dito? O que o criminoso faz na cena do crime vai refletir quem ele é fora da cena do crime. Nós, seres humanos, não somos dissociados de nós mesmos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que em vários conteúdos e contextos da minha vida, eu levo características minhas, características comportamentais, características de personalidade, e não vai ser diferente no crime. Então, o criminoso deixa na cena do crime, ele leva para a cena do crime características dele que ele também mostra no seu dia a dia. Um segundo conceito básico: como os criminosos interagem com os outros influencia como eles interagem com suas vítimas, tá? Então, a visão que o criminoso tem das outras pessoas também vai estar acoplada à visão que ele tem de sua vítima. Por exemplo, tem um dos perfis, um dos padrões comportamentais que fala sobre o papel da vítima no crime. Basicamente, fala em vítima como objeto, vítima como veículo e vítima como pessoa. Então, existem criminosos que, para ele, a vítima é um mero objeto. Ele entende, ele interage, ele interpreta a vítima como um mero objeto a ser abusado, a ser utilizado por ele. E ele faz isso também com pessoas do seu dia a dia. Já tem outros indivíduos criminosos para quem a vítima é um veículo. Como assim um veículo? Um veículo para ele descarregar suas tensões, suas raivas, né? E as pessoas no seu dia a dia também ele vai usar como veículos, né? Então, como os criminosos interagem com os outros no seu dia a dia vai influenciar como eles interagem com suas vítimas. Um outro conceito: a ação na cena do crime oferece informações sobre antecedentes. O que é antecedentes? O que antecede aquele crime em si, aquela cena do crime em si. Tá, quais antecedentes? Geralmente, antecedentes pessoais, familiares e criminais. Agora a gente vai começar a complicar um pouquinho e falar das ações. Por exemplo, se numa cena do crime de estupro, né, isso é um exemplo, tá? O indivíduo também, durante o estupro, ele rouba da bolsa da vítima ou rouba a bolsa da vítima. Na realidade, ele está me oferecendo um antecedente criminal. Ao analisar essa ação, a tomada de decisão, o entendimento que vai chegar daquela situação é que, apesar de eu estar lidando com estupro, é possível de que esse criminoso tenha convicção anterior por crime de roubo e não necessariamente por crime de estupro. Agora, se eu tenho um estuprador que na cena do crime existia uma bolsa, nessa bolsa tinha dinheiro, né? Mas ele sequer tocou nessa bolsa ou roubou essa bolsa e ele simplesmente se concentrou no cometimento do estupro em si, essa ação dele me diz o quê? Um antecedente criminal de que é mais provável de que ele não tenha tido experiência com o roubo em si e que o tipo de crime dele seja, de fato, crimes ligados às questões sexuais. Então, a maneira como ele age na cena do crime, o que ele faz na cena do crime, pode nos informar, pode nos dar informação sobre antecedentes. No momento, eu dei um exemplo sobre um antecedente criminal. Daqui a pouco a gente vai entrando mais, porque as diversas ações na cena do crime, elas vão ter possibilidade de nos mostrar determinadas características. E um outro conceito básico é sobre consistência comportamental. O que significa isso? Significa que nós, seres humanos, nós consistimos em nosso comportamento. Daí a questão de termos padrões comportamentais. E os criminosos não vão ser diferentes. Imagina aí, se toda vez que ele fosse cometer um dos seus crimes, ele tivesse que parar no meio do crime e pensar como ele iria agir. Ia dar um probleminha para ele, né? Então, em geral, ele já tem um padrão onde ele vai consistir com determinadas ações,
né? Nós chamamos isso, a priori, de modus operandi, tá? Ou seja, a maneira que o criminoso vai operar na cena do crime. Só que, nessa maneira de operar na cena do crime, vão ter ações físicas e ações não físicas, né? Questões mais ligadas a contextos comportamentais. E a gente precisa interpretar esses contextos comportamentais. Bem, é importante falar que todos nós, seres humanos, temos consistência comportamental. Por que nós temos consistência comportamental? Porque o nosso cérebro, ele guarda energia para situações específicas. Situações que nós pretendemos repetir ou que são cotidianas, a gente tem a tendência de consistir. E por isso que não vai ser diferente com o criminoso. Então, o criminoso, por exemplo, ele consiste na escolha de vítima, ele consiste na maneira que ele vai cometer um crime. Então, aí é que é formado a questão dos seus modus operandi, tá? Então, esses conceitos básicos precisam ser, logo a princípio, reconhecidos, tá? Mas quem falou isso? De onde vem isso? Porque quando a gente vê nos seriados, no Criminal Profile, no Criminal Minds, né, a gente pensa, né, dá aquela aparência de que o profiler, ou a pessoa que está fazendo essa análise, ele tem uma bola de cristal, que ele sai adivinhando, né, determinadas situações. Olha, o indivíduo que fez isso, provavelmente ele é assim, ou ele é assado, né? Então, é bom que a gente entenda que essas conclusões, esses insights, eles são respaldados e baseados em pesquisas, inclusive em pesquisas estatísticas. Então, a psicologia investigativa, por exemplo, ela é muito ligada a questões estatísticas, né? A gente vai trabalhar com variáveis, que são variáveis de ação e variáveis de características, e checar se elas têm determinadas ligações dentro da estatística, que a gente vai chamar de co-ocorrência, e se essas co-ocorrências são significantes. Eita, professora, agora complicou um pouquinho. Então, vamos descomplicar. Vamos tentar usar, né, coisas práticas para a gente entender. Por exemplo, se eu chego numa cena do crime, eu digo quem está analisando, né? Chega numa cena do crime e de homicídio, um crime de homicídio, e a vítima está com o rosto coberto, né? Claro, aqui considerando que foi o próprio criminoso que cobriu o rosto da vítima, por isso que a gente insiste, não se pode mexer em cena de crime, né? Por exemplo, alguém chega ao local e cobre a vítima, isso não deve ser feito, tá? Mas vamos aqui considerar que a cena estava preservada e eu chego naquele local e o rosto da vítima está coberto. Essa ação, esse comportamento de cobrir o rosto da vítima, geralmente está relacionado à característica de que quem cometeu aquele assassinato tem afetividade ou intimidade para com a vítima. Olha que interessante. Então, a priori, se eu vejo essa ação, ela já está me falando, né? A cena já está me falando. Acende a luzinha, é bem provável que o indivíduo que matou essa pessoa seja alguém da afinidade, da intimidade da vítima, certo? Isso basta? Não. A gente vai olhar a cena do crime como em um conjunto, certo? Então, é um grupo de ações e um grupo de características sendo analisadas. Eu estou usando aqui uma ação e uma característica para facilitar o entendimento. Mas, por exemplo, entrei na cena do crime, vi o rosto da vítima coberto. Isso vai me falar, acende a luzinha, presta atenção. É provável que a característica do criminoso seja afetividade ou intimidade com a vítima. Aí eu continuo a analisar as outras ações na cena do crime. Se aparecer ações que o FBI, por exemplo, chama de cuidados específicos para com o corpo, o meu insight de que o indivíduo é íntimo e afetivamente relacionado à vítima é reforçado. Quais são essas ações de cuidados específicos para com o corpo? Por exemplo, lavar ferimento, estancar ferimento, posicionar corpo. O que significa posicionar corpo? O indivíduo foi assassinado na sala, mas
ele foi encontrado deitado na cama. Então, isso é posicionar corpo. O indivíduo pegou ele lá de onde matou e colocou ele lá na cama. Uma outra característica também ligada a cuidados específicos para com o corpo, além do posicionar corpo, por exemplo, tentar fazer com que a vítima tenha uma situação mais confortável. Por exemplo, alguns indivíduos colocam um travesseiro para a vítima, né? Ou cobrem a vítima, ou ajeita o corpo. Por exemplo, tem uma das ações que a gente chama de corpo exposto. É quando a vítima, por exemplo, vamos dizer que foi um crime sexual, um crime sexual seguido de um assassinato, né? Então, a vítima foi deixada da maneira que foi usada sexualmente, ou seja, as pernas abertas, sem roupa, né? Quando isso acontece, é mais provável ser um desconhecido da vítima, uma pessoa que não é afetivamente ou intimamente relacionado à vítima. Agora, se as pernas foram fechadas ou a roupa foi colocada de volta, reforça a conotação, o insight de que quem cometeu aquele crime tenha afetividade ou intimidade com a vítima. Ok, professor, até aí eu entendi. Mas isso de fato procede? De onde é que vem isso? Bem, essa área, ela é muito, como eu falei, baseada em pesquisas e em estatísticas. Então, nós sabemos disso porque o próprio criminoso relatou isso. As pesquisas feitas com os criminosos mostram isso. Então, através da análise da co-ocorrência estatística das ações, dos comportamentos, isso vai sendo concluído, confirmado e reforçado. Por exemplo, por isso que, às vezes, quando eu olho no seriado, fica parecendo que a pessoa tem bola de cristal. A pessoa chega na cena do crime e diz, é muito provável que quem matou essa pessoa seja íntimo ou relacionado à vítima. Aí você pergunta, de onde que se tirou isso? Como que a pessoa chega com essa colocação? E aí eu estou explicando para vocês que essas colocações elas vão ser baseadas em pesquisas que mostram a correlação dessas variáveis, variável de ação e variável de característica. Por exemplo, vamos dar outro exemplo aqui, sair um pouquinho do assassinato. Em casos de arrombamento, quando o indivíduo ou os indivíduos entraram pela porta da frente, é mais provável deles serem mais jovens do que de quem entra, por exemplo, pelo teto. Legal. De onde que veio isso? Como se explicar isso? Basicamente, além da estatística confirmar, existe o porquê das coisas, né? Como se explica isso? Né? Tá bom, eu vi aqui que a estatística mostra isso, mas por que isso acontece? E é aí que a gente entra nos ensinamentos, nas bases da psicologia. Por exemplo, quando nós somos mais jovens, a gente é mais impulsivo. A gente age mais por impulsividade do que por racionalidade, simplesmente pelo fato de que a gente não tem ainda a racionalidade bem formada. E uma das características de se agir pela impulsividade é desconsiderar riscos. Então, o criminoso que, neste exemplo, escolheu entrar pela porta da frente, a priori ele já está desconsiderando riscos. Riscos de quê? Riscos de reconhecimento, risco de que sua ação seja vista por alguém. Além disso, tem a questão do nível de experiência, que todos nós, seres humanos, né, em todos nós, esse nível de experiência vai acompanhar também um desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento relacionado à idade, né? Por exemplo, para se escalar, né, um teto, tem que se ter experiência. Não é todo criminoso, todo arrombador que consegue escalar um teto. O próprio Código Penal, ele fala escalada ou destreza para subtração da coisa. Olha que interessante, como a psicologia e o direito estão interligados. O próprio Código Penal fala sobre isso quando vai tipificar o arrombamento. Escalada ou destreza para a subtração da coisa. Então, o que é que o Código Penal está falando? Que a escalada é uma destreza, é uma habilidade, é uma especificidade. Não é qualquer um que vai escalar. Quando a gente vai confirmar, checar
averiguar isso na questão estatística, a gente vê que, por exemplo, quem escolhe métodos de entrada como a porta da frente, esses indivíduos aí, no caso do arrombamento, porque os crimes variam na relação das faixas etárias de início do cometimento do crime, mas no caso do arrombamento, a gente está falando de indivíduos aí de 15 a 17 anos. Se o cara entrou pelo teto, eu espero um indivíduo mais velho. Lembrando que no crime nada é velho, né? A gente está falando em faixas etárias, né? Então, esse indivíduo mais velho, ele vai estar em torno de 22, 24, 25 anos de idade. Por quê? Porque ele tem que ter uma habilidade que ele foi adquirindo com o desenvolver dos seus crimes. Enquanto os seus crimes se desenvolviam, a idade dele não estava estagnada, ela ia avançando. Tá? Então, a gente observa, né, nos resultados das concorrências, das correlações de variáveis, que, por exemplo, os que escolhem métodos de entrada, como os que eu mencionei, porta da frente é mais provável de ser um indivíduo mais jovem do que o cara que escolhe o teto. Tá? Mas, lógico, como eu falei e vou repetir, essa análise é feita em conjunto, um conjunto de coisas. Tá? Por exemplo, existem outros métodos de entrada que também precisam ser avaliados. Mas a questão específica não é nem o método de entrada físico. Qual é a questão específica aqui? É não considerar o risco de ser observado em suas ações, durante as suas ações. O cara mais impulsivo, ele desconsidera esse risco. O cara mais racional, mais experiente, menos impulsivo, ele considera o risco. Ele tenta diminuir o risco. E o outro impulsivo, que está agindo pelo impulso, o que é agir com impulsividade? É agir sem pensar. O que é agir com racionalidade? É agir pensando. Tá? Então, aquele indivíduo que está agindo pela impulsividade, ele não está pensando bem na sua ação, ele está simplesmente agindo. Nós, todos seres humanos, não são só os criminosos, quando a gente é mais jovem, a gente age mais por impulsividade, pelo fato de que a gente não tem os construtos cognitivo e sociais para adquirir ainda uma certa racionalidade, certo? Então, vários tópicos, vários parâmetros na cena do crime vão sendo analisados. Por exemplo, eu mencionei aqui o método de entrada, mas no caso de arrombamento eu tenho o método de entrada, o objeto subtraído, né? Até o objeto subtraído pode te dar características do agressor. Então eu tenho método de entrada, objetos subtraídos, né? Eu tenho que considerar tentativas, instrumentos que foram usados para arrombar. No caso do homicídio, eu tenho que considerar vítima selecionada, local da injúria, número de injúria. Por exemplo, quando o FBI e os seriados aí mencionam overkill é, por exemplo, eu posso matar uma pessoa com 2 facadas, só que eu dei 40, eu dei 30. Isso já te diz algo sobre alguém. Geralmente, quando existe um overkill, isso está relacionado a também interpersonalidade e relação mais afetiva do criminoso com aquela vítima. Ele quer se vingar, né? Ele quer ultrapassar o matar, ele quer deixar uma mensagem, né? Ele quer descarregar naquela vítima algum conflito interpessoal existente entre ele e a vítima. Dificilmente eu vou ter um conflito tão profundo e interpessoal com uma pessoa que eu vejo passando no meio da rua e decido assaltá-la e matá-la. Então, a situação é diferenciada. E as ações na cena do crime, elas vão te mostrar esse contexto. Só que, para isso, eu preciso entender os conceitos básicos, eu preciso entender o que a ciência já identificou como padrão comportamental. O que eu estou falando aqui são de ações relacionadas a determinados padrões comportamentais. Por exemplo, quando eu falei impulsividade versus racionalidade, essa já é uma técnica de análise da cena do crime. Existem várias. Ou seja, quando eu vou analisar a cena do crime, uma das primeiras coisas que eu vou observar é as ações são impulsivas ou são ações racionais? Se forem impulsivas, eu estou lidando com qual tipo de indivíduo? Se forem racionais, eu estou lidando com qual outro tipo de indivíduo? A gente segue um padrão no nosso comportamento. Dificilmente a gente vai ser
Impossível e racional numa mesma ação, né? Isso é bem incongruente. Mas vamos continuando aqui para a gente entendendo cada vez mais. Tá, por que isso é feito e como isso é feito? A cena do crime ela tem elementos, basicamente esses 4 elementos: o crime, a cena, o criminoso e a vítima. Então, eu vou analisar o crime, né? No sentido, como assim? Vamos lá. Cada crime tem sua especificidade. A maneira como eu vou analisar um estupro, por exemplo, não vai ser da mesma maneira que eu vou analisar um assalto a banco. Os padrões comportamentais relacionados aos estupradores não são os mesmos padrões comportamentais relacionados aos assaltantes de banco. Então, a ciência identificou esses padrões para facilitar a minha análise em si, tá? Então, por exemplo, quando eu falei no arrombamento, quem entra pela porta da frente é mais provável estar na primeira faixa etária, no caso aí de 15 a 17 anos, tá? Se eu viro isso para o estupro, já vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque a primeira faixa etária do estupro, ela fica de 17 a 22. Olha como já mudou. Então, quando eu vejo as ações impulsivas no estupro, a primeira faixa etária vai ser de 17 a 22. Por quê, professora? Porque o estupro, por exemplo, ele é chamado de crime tardio. A mesma coisa acontece com serial killers. Por que ele é um crime tardio? Porque no momento em que um criminoso vai de fato cometer o ato, geralmente ele precisa de um processo maior de introjeção das fantasias, ou seja, o momento em que ele está pensando como vai fazer aquele crime, para que realmente aconteça. Então, diferentemente dos crimes de propriedade, no caso roubo, arrombamento, quando ele começa lá com 13, 14 anos, no estupro, o fato em si consumado geralmente acontece depois dos 17 anos. Ah, professora, mas eu conheço um estuprador que tem 14 e 13. Você pode até conhecer, mas é extremamente raro. O que o estuprador faz antes do estupro em si? Ele tem ações que nós chamamos ação de treino. O estuprador, ele treina muito. Por exemplo, ele treina controle de vítima, né? Ele treina qual vai ser as ações sexuais que ele vai praticar e em que sequência, tá? Ainda tem essa, por causa da consistência comportamental. Então, por exemplo, o que a gente vê num estuprador antes desse ato aos 17 anos, 18 anos? A gente vê ações como roubar roupa de mulher, né, do varal, ele pode puxar alguém para um beco, mas ele não comete estupro, ele solta, ele está treinando as técnicas de controle de vítima, ele pode fazer telefonema obsceno para alguém, tá? Esse tipo de comportamento, onde ele vai dando um tempo que ele precisa para que a sua fantasia avance e que para ele consiga firmar como é que ele vai cometer aquele crime em si. Por exemplo, os serial killers, a grande maioria deles, começou a matar depois dos 25 anos. Só para a gente ter uma ideia. E o estuprador, geralmente, depois dos 17, 18 anos, mais ou menos. Alguns teóricos colocam 17, outros 18 anos. Então, quando eu analiso o crime em si, já vai ter diferenciações. Então, por isso que, primeiro de tudo, eu preciso entender sobre os crimes, né? Por exemplo, crime de mando, né? O crime de mando tem especificidades. Por exemplo, todo crime de mando ele tem que ter observação prévia e rota de escape, tá? O crime de mando mais organizado, isso aí vai ser muito mais fixo. Outra questão, ele tem figuras diferentes. Por exemplo, se o marido vai mandar matar a mulher, só tem a figura do mandante e do executor. Mas se a coisa é mais elaborada, vai ter mais de 2 figuras. Geralmente tem o mandante, intermediário e executor. Caso Marielle, por que não se chegou ainda ao mandante? Às vezes, quem não entende, né, do assunto, aí pode dizer assim, como que eu chego ao executor e não chego ao mandante? Por causa disso que eu estou colocando agora. Qual é o papel do intermediário? O intermediário ele vai fazer o contato com o executor para preservar a figura do mandante. Então, nem sempre o executor sabe quem é o mandante.
num crime mais elaborado de mando. Agora, num crime que o marido vai mandar matar a mulher, que não é uma situação do crime organizado, não é uma situação elaborada, vai ter só duas figuras, o mandante, que é o marido, e o executor que ele vai contratar. Então, nesse sentido, eu preciso entender dos crimes, para eu poder entender a priori essas variações. No segundo parâmetro, eu tenho a cena do crime. Para avaliar a cena do crime, eu tenho instrumentos. Eu falei aqui, eu mencionei aqui um desses instrumentos, mas tem vários. Por exemplo, a cena do crime pode ser impulsiva ou racional. A cena do crime pode ser instrumental ou expressiva. Tá? Claro que para eu aplicar esses instrumentos, eu preciso conhecer esses instrumentos, tá? Mas eu detenho de vários instrumentos e vários conhecimentos para começar a analisar a cena do crime. Eu tenho um amigo que ele já foi chefe da perícia lá em São Paulo, e a gente dá aula junto num curso lá em São Paulo, e eu acho interessante que ele costuma dizer para os alunos dele assim, ele é perito criminal, tá? Eu sou psicóloga, né? Eu dou aula lá de criminal profile, comportamento dos criminosos, perfil dos criminosos, e ele dá aula sobre a perícia. Então, ele vai falar lá sobre as técnicas todas de perícia forense, por exemplo, varredura e outras tantas, e lá na frente, geralmente os alunos perguntam, professor, qual é a melhor técnica para eu usar aí na perícia? Aí ele diz todas, vai depender de cada caso, cada técnica vai depender do que eu tenho, só não pode usar uma. Aí todo mundo diz qual que eu não posso usar? Ele diz a técnica BT. Aí todo mundo pensa, o que é a técnica BT? Ele não falou dessa técnica? Aí ele diz barata tonta. O que significa isso? Eu entro na cena do crime para avaliar a cena do crime e eu não tenho nenhum conhecimento, nenhum instrumento, né? Então, você não analisa a cena do crime só olhando ela. Você analisa a cena do crime conhecendo os instrumentos que você tem que aplicar. Por exemplo, aqui eu mencionei impulsividade e racionalidade, e expliquei um pouco, né, porque o tempo não permite explicar mais, e mencionei outro, que é a questão da instrumentalidade versus a expressividade. Por exemplo, tem ações na cena do crime que elas são de cunho instrumental, e tem ações na cena do crime que são de cunho expressivo. Os criminosos, quando eles vão adquirindo experiência e avançando no crime, eles mudam as ações instrumentais, mas eles não mudam a expressiva. Olha que interessante. O que é expressivo? Expressivo é tudo aquilo que tem significado emocional. Por exemplo, o cara vai cometer uns roubos, uns arrombamentos, uns assaltos, e ele vai a pé. Aí ele lá arromba uma casa, rouba qualquer coisinha, aí ele diz, poxa, aquela televisão bem grandona nem deu para eu levar, porque como é que eu ia carregar? Com o tempo que ele adquire experiência, ele começa a pensar como melhorar aquilo. Ele, pô, eu já sei, eu vou roubar um carro, tá? E quando eu roubar esse carro, eu vou fazer os meus arrombamentos, que eu posso levar mais material dentro do carro. Olha, parece simples, né? Vou levar mais material. Então, ele já mudou o modus operandi dele com a experiência. Antes ele ia a pé, agora ele vai motorizado. Beleza. Agora, se nos arrombamentos dele, né? Ou nos roubos dele, ele cuspia na cara da vítima, ele vai continuar fazendo isso do início ao último crime. Porque isso tem um significado expressivo. Eu cuspo na tua cara, tá? Porque eu quero te mostrar o quê? Que eu, além de te roubar, de pegar o que você tem, eu te humilho, eu te menosprezo. Então, isso está ligado à visão que ele tem de mundo, à visão que ele tem das pessoas, como ele se sente em relação às outras pessoas. Então, as ações expressivas, geralmente o indivíduo não muda, tá? Então, mas existem aquelas ações, inclusive porque tem uma teoria chamada dentro da teoria da violência, que chama teoria da agressão, que fala sobre a agressão instrumental e a agressão expressiva. A agressão instrumental é quando eu uso a violência para adquirir alguma coisa de ganho material, algo ligado a algum material ou ao sucesso do crime. E a expressiva é quando eu simplesmente sinto prazer, né, em causar dano ou dor a alguém. Então, o meu ganho vai ser um ganho psicológico, tá? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Tem indivíduos que eles podem entrar numa residência, numa casa, e ter lá em cima da mesa uma quantia de R$500, e ele sequer tocar. Por quê? Porque o ganho que ele quer com aquela ação é psíquico. É a satisfação em infringir dor ou dano a alguém. Então, ele pode entrar numa residência, estuprar e matar, por exemplo, uma mulher
que esteja sozinha e não tocar em nenhum bem material que ela tenha, embora ele tenha a possibilidade. Essa teoria e as teorias, basicamente, ligadas à violência, ligadas à agressão, elas vão te explicar e elas estão diretamente relacionadas às motivações do crime, que são outra situação, que vai ser observada também na cena do crime. Ou seja, qual a motivação para esse crime? Né? Esse indivíduo vem aqui procurando o quê? E por que é importante eu entender das motivações? Porque eu posso ter um crime, por exemplo, onde ele foi burlado. O indivíduo tinha o objetivo de ir lá matar, só que ele finge, né, na cena, ele finge que teve um roubo. Só que se eu encontrar ações, por exemplo, como overkill, isso não combina com o padrão de ação instrumental. Então, se ele foi roubar, por que ele foi perder o tempo dele, vamos dizer assim, dando 40 facadas na vítima? Alguma coisa esquisita que tem. Os padrões, esses padrões não se combinam. Se ele foi atrás de um ganho material, por que ele foi perder tempo? Por que ele aumentou o risco dele? Porque se eu dou 40 facadas em alguém, é diferente de eu dar uma ou duas. Para começar, né, eu aumento o meu risco. Por que eu aumento o meu risco? Vamos lá, eu gosto de fazer essa brincadeira entre aspas, mas eu vou matar uma pessoa com uma facada e depois eu vou matar com 20, tá? Para vocês entenderem, tá? Eu vou fechar meu olho aqui, ó. Vou matar uma pessoa com uma facada. Não se preocupem que eu não tô com a faca aqui, não. Então, eu vou lá, dei uma facada em alguém. Agora eu vou dar 20, presta atenção. Eu só dei 10. Não cheguei a 20. Qual é a primeira coisa óbvia, específica que eu vejo? O tempo. O tempo. Sim, professor, e que diabo tem a ver o tempo com as questões psíquicas, psicológicas, comportamentais e cena de crime? Para começar, eles descobriram, por exemplo, quando o cara dá uma facada e ele volta, o tempo que ele demorou na ação inconsciente foi bem pequena. Ou seja, ele tem uma possibilidade maior de ele sair daquela fantasia inconsciente e recobrar. Como a gente diz assim, caiu a ficha. Ele, eita, o que foi que eu fiz? E agora? Imagina o cara que estava nas 20 facadas, quanto tempo esse indivíduo permaneceu na fissura, na loucura. Embora, depois das 20 facadas, ele volte à consciência. Mas o tempo que ele demorou para isso. Isso tem que estar sendo alimentado por questões expressivas. Isso tem que estar sendo alimentado por motivações expressivas. E eles descobriram, por exemplo, que os indivíduos que eles demoram mais tempo na ação, por exemplo, eles têm menos critérios de seleção para a vítima. O indivíduo que é mais impulsivo, que ele quer matar com mais violência, geralmente essa impulsividade dele também faz com que, além de não reconhecer o risco, ele escolha qualquer um como vítima. A vítima é do acaso, é do momento. Claro que aqui eu estou tentando, num curto espaço de tempo, né, tentar fazer esse entendimento. A gente tem muito mais coisas aí nessas entrelinhas, tá? Mas vamos lá. Então, eu tenho a cena, e a cena eu tenho que analisar de acordo com determinados instrumentos e determinados conhecimentos. Aí eu tenho um criminoso, o parâmetro, o elemento para ser analisado, né? No criminoso, eu vou contar com os padrões comportamentais definidos. Por exemplo, se eu estou diante de um serial killer, eu tenho 4 perfis a analisar para saber se esse meu serial killer que eu estou analisando, de qual perfil ele é. Porque quando eu defino o perfil comportamental dele, eu já vou ter determinadas características dele. Então, por exemplo, em relação ao serial killer, eu tenho o padrão visionário, tenho missão, tenho hedonista e tenho poder. Esses padrões comportamentais foram definidos pelo FBI. Por quê? Porque o FBI foi quem mais estudou entre as 3 abordagens, eles se concentraram bastante no serial killer. As outras abordagens se concentraram também em outros, não só ou mais especificamente no serial killer. Então, quando a gente vai analisar serial killer, a gente geralmente
pega os padrões e os ensinamentos do FBI. Então, só exemplificando, missão. Por que eles deram esse nome? Porque o cara fantasia, ele coloca lá na cabeça dele que ele tem uma missão de exterminar um determinado grupo que ele acha que não é um grupo legal para a sociedade. Isso existe, professora? Existe. E os livros estão repletos de crimes na Europa, nos Estados Unidos, porque a maioria dos livros e dos estudos, né, a gente não tem lá fora, não tem muito aqui, mas eu vou usar o exemplo de um brasileiro, o Tiago. O Tiago, aquele serial killer lá de Goiânia, que ele matava mulheres na parada de ônibus. Chegava, dava um tiro e matava, tá? Ele é omissão. O Tiago, antes de matar as mulheres jovens, ele matava o quê? Ele matou mendigos e homossexuais. Olha só. Então, omissão, tudo está baseado numa fantasia que ele criou, que ele tem uma missão de exterminar grupos que ele acha que não é legal para a sociedade. E aí ele pode vitimar, por exemplo, judeus, católicos, homossexuais, mendigos, vai depender lá da fantasia que ele está criando. Mulheres jovens, tá? É totalmente diferente de um visionário. O visionário, o FBI deixou esse padrão para especificar aquelas pessoas que têm problema mental. A grande maioria dos serial killers não tem doença mental, tá? Mas tem um pequeno grupo que tem e que o FBI deixou lá para os visionários, tá? Esses indivíduos não precisa nem falar. Eles não têm critério de seleção de vítima, eles vão matar por causa do surto, né? Por causa das situações que eles têm da doença mental e tudo mais. Ou seja, é totalmente diferente do missão. O hedonista, o nome hedonismo vem de prazer. Então, nesse grupo, nesse padrão, estão aqueles criminosos que matam geralmente por prazer sexual. Por exemplo, o maníaco do parque, né? O maníaco do parque é um hedonista. Aí a gente precisa entender esses padrões. Uma vez eu vi alguém falando, serial killer, um dos critérios para ser serial killer é ter ritual. Não, depende de qual padrão ele é. Por exemplo, o visionário e omissão a gente chama de matança rápida. Geralmente ele não tem ritual. Agora, o hedonista e o poder tem. Eles são mais propícios a terem ritual. Por quê? Porque o crime deles é o que a gente chama de processo focalizado. O que significa processo focalizado? Se eu pego um hedonista, está baseado na questão sexual, ele vai ter que demorar um tempo para ele alcançar aquela satisfação sexual. E aí eu estou falando, inclusive, sobre orgasmo mesmo, a questão física. Então, muitas vezes, ele vai torturar, ele vai criar um determinado ritual, como se fosse uma preliminar, igual a necessidade da preliminar que a gente tem nas questões sexuais, né? Claro que não é a mesma coisa, mas a tortura, o ritual, serve como esse momento que ele precisa demorar mais um pouquinho no crime para ele alcançar o que ele quer. Então, por isso que o visionário e a missão são matança rápida, já o hedonista e o poder, não. Por isso que o hedonista e o poder vão ter ritual, e o visionário e a missão, não. Né? Por isso que eles apelidaram visionário e missão de matança rápida. Já o hedonista e o poder, eles vão demorar na cena do crime. Certo? Então, quando eu entendo esses padrões, quando eu identifico o perfil do criminoso em relação àquele crime que eu estou analisando, eu posso estar analisando, por exemplo, saindo do serial killer, eu posso estar analisando estupro, e no estupro a gente tem 4 padrões comportamentais também, que vai dizer, olha, esse padrão assim, ele faz isso na cena do crime, e logo ele tem essas possíveis características. E aí, no caso dos estupradores, a gente tem o poder garantia, poder vigoroso, raiva retaliatória e o raiva excitamento, por exemplo. Então, quando a gente vai na cena do crime, a gente aplica esses conhecimentos, tá? E se eu olho, por exemplo, na cena do crime, uma ação típica do raiva retaliatória, eu já sei quais são as características mais prováveis a serem ligadas com aquelas ações, certo? Por exemplo, raiva retaliatória, no caso de um dos padrões do estupro, diz respeito àqueles indivíduos que são motivados para o cometimento do estupro baseado em uma raiva extrema que eles têm da figura mulher. E aí, eles têm muita possibilidade das vítimas serem simbólicas, porque eles também vão ter raiva de outra figura mulher na sua vida. Às vezes o pessoal pergunta, professor, o estuprador tem raiva de mulher? A resposta é depende.
Se o padrão dele for raiva retaliatória, sim. Todo o contexto do crime para ele, toda a fantasia que ele fez, vai estar relacionado com isso. Já os outros, não, já é outra história. E assim por diante, tá? Então, eu vou ter os padrões para auxiliar nesse trabalho, tá? De qual perfil de criminoso eu estou lidando. E aí eu vou ter a questão da vítima. A questão da vítima é muitas vezes negligenciado. Eu tenho que fazer o levantamento de perfil da vítima. Esse perfil da vítima tem um protocolo a ser seguido, não é uma coisa aleatória. Por exemplo, eu tenho que levantar determinadas características da vítima, sabendo ou não se elas existem ou não, eu tenho que ir atrás dessa informação. Só a título de exemplo, porque a gente pode passar até 3 dias falando só sobre a questão do perfil da vítima. Mas, a título de exemplo, eu tenho que levantar características psicossexuais da vítima, eu tenho que levantar histórico médico, eu tenho que levantar finanças, né, características das finanças da vítima, e outras coisas mais. Tem um protocolo, tem uma lista de coisas que eu tenho que ir atrás, né? Oi? Eu tenho que ir atrás dessas características, porque quando eu vou atrás dessas características, eu consigo, né? Isso é uma grande ajuda para entender e para solucionar um crime. Por exemplo, se eu for atrás das finanças da vítima, eu posso descobrir que ela estava prestes a receber uma herança. E isso pode ter sido a motivação dela ter sido vitimada. E assim por diante. Tem várias. Na questão psicossexual, por exemplo, a vítima é heterossexual. Será? Eu não sei. Eu só vou saber quando eu fizer o levantamento das características psicossexuais da vítima. Porque muitas vezes as pessoas escondem determinadas condições de sua vida, neste caso, por causa da discriminação social, né? Então, muitas vezes o indivíduo é um indivíduo, casado, hétero, mas quando eu vou futucar, analisar, eu descubro, por exemplo, que ele tinha uma vida diferente, escondida, que ele tinha um relacionamento homossexual. O que é importante para mim, o relacionamento homossexual dele? Não. O que é importante não é isso. O que é importante é o que a gente chama de network. O que significa network? As redes de ligações dele. Até porque a maioria dos homicídios, já que eu estou usando um exemplo de homicídio neste momento, são cometidos por indivíduos que têm algum tipo de conhecimento da vítima. Então, se eu avalio a questão psicossexual dele, eu posso não descobrir um lado escondido, ou uma questão diferente, não é só escondido, mas uma questão diferente, tá? Eu posso descobrir, mas eu também posso descobrir. Então, é minha obrigação seguir o protocolo. Não quer dizer que vai aparecer, por exemplo, eu todas as vezes que eu vou analisar as finanças da vítima, eu vou descobrir que ela tinha o dinheiro. Não, mas é minha obrigação averiguar, para ver se existe isso. Então, existe um protocolo a ser seguido para fazer o levantamento de perfil da vítima. E esse protocolo, ele é constantemente negligenciado, não se dá atenção devida, né, a esse levantamento do perfil da vítima. Então, para que a cena continue falando, a gente também tem que entender outras características, as provas, né? Existem as provas físicas e as provas não físicas. O crime tem a dinâmica forense e a dinâmica comportamental. Por exemplo, o perito forense, ele vai à cena do crime procurar coletar provas físicas. Que provas são essas? DNA, impressão digital, sêmen, suor, saliva, né, onde ele pode encontrar isso são provas físicas. Esse é o trabalho do perito forense. Ele vai identificar o quê? A dinâmica forense do crime. Todo crime tem uma dinâmica. E a dinâmica pode ser forense e comportamental. Vai ter os dois contextos. Então, o perito forense vai coletar as provas físicas para identificar a dinâmica forense. Agora, o crime não tem só essa dinâmica, o crime também tem a dinâmica comportamental. A pessoa que trabalha com isso, ele é um perito, só que ele é um perito comportamental. Por exemplo, lá fora, ele vai ser chamado de perito comportamental. A gente escuta o nome profiling, ou criminal profiling, né, ou profiler, que é a pessoa que vai traçar o perfil. Como eu já falei, a gente vai escutar isso mais em relação aos Estados Unidos. E como o FBI é mais famoso, mais conhecido, então a gente usa esses termos. Mas, na realidade, na Inglaterra, por exemplo, eles vão chamar de perito comportamental.
Então, esse perito comportamental, ele vai à cena do crime, ele vai coletar o quê? Provas não visíveis. Existem provas não visíveis? Existem. Acabei de falar sobre algumas. Cara para baixo, cara para cima, número de injúria, local da injúria, tudo isso vai te oferecer a dinâmica comportamental do crime. Então, você vai analisar a cena do crime buscando coletar essas informações, essas provas, né, esses conteúdos. E aí, o que eu já coloquei aqui, além disso, né? Eu já me adiantei, já falei um pouquinho, a gente vai trabalhar com tipologias. O que é tipologias? Logia é o estudo, né? Então, é o estudo de tipos, né? Tipos são padrões, eu tenho diferentes tipos de indivíduos, diferentes tipos de personalidade, diferentes tipos de comportamentos, e aí a coisa da racionalidade versus a impulsividade, ela é uma tipologia e ela está baseada nesses estudos, nesses trabalhos sobre as diferentes maneiras, né? Vamos dizer assim, os diferentes tipos de indivíduos. E aí eu tenho também a instrumentalidade versus a expressividade, que são os dois contextos que, considerando o tempo, que deu para eu dar uma exemplificada aqui, vamos dizer assim. Então, o que eu estou falando aqui para vocês são técnicas de analisar essa cena do crime, técnicas de fazer com que essa cena do crime fale comigo, né? Então, além de eu considerar os elementos que eu coloquei antes, né? Eu tenho que considerar as provas, e eu tenho instrumento para cada pontinho desse, cada questão dessa. Eu tenho aqui as tipologias, né? E aí eu vou ter a equação AC. A equação AC, basicamente, a psicologia investigativa simplesmente quer dizer o seguinte: existem elos de ligações, elos, né, na cena do crime, e esses elos são elos que vão me ajudar nas inferências, vão ajudar nos insights desse entendimento da dinâmica comportamental da cena do crime. O que é o A nessa equação? O A são as ações do criminoso, que estão disponíveis para o observador observar. Então, se eu chego numa cena do crime, as ações estão lá, as características não estão. As características vai ser a ligação dessas ações com o que eu estou buscando, que são as características. Por exemplo, entrou pela porta da frente, é uma ação. Qual é a característica ligada a isso? A probabilidade maior é de que ele seja um indivíduo mais jovem. Então, essas são as características do criminoso. Por exemplo, a ação, cobrir o rosto da vítima. A característica mais ligada a essa ação, geralmente, é o fato do indivíduo conhecer a vítima de forma mais íntima, tá? Então, essa equação, né, eles usaram essa terminologia, né, e esse esquema para tentar te explicar, já que é uma questão muito complexa, tentar te explicar, olha, tu vai ver as ações que o cara fez lá na cena do crime. As ações são comportamentos. Lembra que ligado a esses comportamentos tem determinadas características, que é o que tu vai procurar. Para facilitar a tua vida, eu já vou te dizer aqui quais foram as características que os estudos já conseguiram fazer as ligações, né? Por exemplo, um estudo mostrou que quando o rosto é coberto, essa ação geralmente ela tem significância e probabilidade alta de estar ligado ao fato de que o indivíduo é íntimo da vítima. E assim por diante. Olha, quando o cara entrou lá pela porta da frente, teve um bocado de estudo feito aí no mundo que provou que essas duas variáveis têm ligação, essa de entrar da porta da frente e o fato de ser mais jovem. E assim por diante, tá? Ação. No estupro onde houve o roubo, a característica mais provável é de tu estar procurando por um cara por convicção prévia por roubo, e não necessariamente por estupro. Então, cuidado, porque tu pode achar que está procurando um estuprador e ele está nas fichas de roubo. Aliás, no caso do estupro, um grande número de estupradores, eles começam como arrombadores. Vocês sabiam disso? Inclusive, tem relatos de vítimas que dizem, eu acordei e tinha um cara no meu quarto olhando para mim. E não levou nada. Eu acordei e tinha um cara sentado na beira da minha cama, né? E não levou nada. Isso é um estuprador em treino, geralmente o que vai seguir o padrão lá na frente de escolher estuprar vítimas que moram sozinhas em suas residências,
mulheres que moram sozinhas. Tem outros estupradores que vão atacar mulheres no meio da rua. Cada um vai lá definir o seu modus operandi, ou seja, o seu padrão. Vai ter um padrão para isso aí, tá? Então, esses estudos vão nos mostrando que a cena do crime fala. A gente só precisa ter condições e ter conhecimento para entender o que ela está te falando. E o objetivo é o quê? Identificar a dinâmica, no caso, a dinâmica comportamental da cena do crime e a dinâmica forense da cena do crime, tá? E, claro, todo o processo de investigação e todas as ciências que auxiliam a investigação criminal, elas têm um objetivo principal, que se chama autoria. A autoria do crime. Então, eu tenho que chegar ao criminoso, né? Não adianta eu saber ou entender só da dinâmica. Esse crime foi cometido por isso, a pessoa estava procurando isso, e aí, se eu não descobrir quem perpetuou, eu não fechei aí, né, a situação. Por quê? Porque esse indivíduo, claro, vai continuar cometendo os crimes. Então, meu objetivo, né, é a autoria, por isso que se trabalha visando a questão de autoria do crime, tá? E se eu conseguir interpretar o que a cena do crime fala, né, eu vou auxiliar nesse processo, ok? Bem, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado, professora. Uma palestra realmente espetacular, professora. Não tem outra palavra para definir. Foram vários aqui os comentários dos alunos, nos nossos grupos, no chat aqui do YouTube, elogiando a brilhante palestra que a professora acabou de proferir. Foi realmente uma dinâmica completamente diferente, né, do que a gente está tradicionalmente acostumado a assistir nos eventos jurídicos. É muito bacana essa interdisciplinariedade. Então, trouxe, de fato, algo muito novo para que a gente possa refletir e ter uma criticidade muito maior ainda sobre essa temática. Vou passar, então, professora, a palavra ao nosso amigo Elenilton, nosso debatedor também, para que ele possa fazer as suas considerações. E, registrando, Elenilton, nós já passamos aqui das 22 horas, mas o nosso público ainda permanece o mesmo lá no YouTube, o pessoal está firme e forte nos acompanhando. Fique à vontade. Teu áudio, Elenilton, está desligado, teu áudio. Está me ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Pronto, muito bem. Eu estou assistindo aqui pelo computador e eu estou vendo também que o pessoal está debatendo, está discutindo e o público está em 61 aqui ainda. É uma satisfação muito grande, né? Como eu falei para vocês inicialmente, né? Nós podemos trazer a professora doutora Aline Lobato, né, até a cidade de Tianguá e trazer esse contexto, esse conteúdo fantástico ao qual ela esboçou, ela trouxe no conteúdo estudado por ela. Eu, de modéstia à parte, eu não tenho muito o que falar, porque eu já estou com a doutora Aline Lobato praticamente uns 3 ou 4 anos, né, seguindo essa esteira de estudo. Inclusive, meu projeto de pesquisa do curso de Direito foi sobre a geografia do crime, um dos ramos do estudo que a doutora Aline Lobato trouxe ao Brasil, né, porque é importante falarmos, né, que Ticaíra, né, ele trouxe a criminologia para o Brasil. A doutora Aline Lobato trouxe o profile geográfico, o que é. Então, da mesma forma que o Sérgio Checaíra trouxe a criminologia para o país, a doutora Aline Lobato trouxe o profile geográfico, que é realmente esse estudo, que é realmente essa análise da geografia do crime, da cena do crime como um contexto, inclusive que fomenta lá na segurança pública. Eu quero chamar a atenção para vocês, né? Professor, por ser uma área interdisciplinar, você viu como essa esteira de discussão fica bastante para o acá do direito, né? Os alunos do direito, com certeza, eles se sentiram em toda a seara da discussão da persecução penal, né? Por quê? O profile geográfico, né, se você for observar, ou aos alunos que vão seguir o perfil, né, do advogado criminalista, é um estudo muito importante que você deva buscar, um estudo muito importante que você deva perpetuar pelo seguinte aspecto. É a base do tribunal do júri. Se você for observar, por exemplo, o profile geográfico, né, no contexto que a doutora Aline Lobato trouxe, são todos aqueles elementos que permanecem e ficam na cena do crime.
qual é a preocupação da polícia? Quando a polícia chega na cena do crime, ela tem que preservar, ela dentro de um contexto constitucional, ela tem a obrigação de preservar todos aqueles elementos resultantes do fato criminoso, isto é, da ação delitiva. Então, assim, dentro desse contexto, né, o advogado lá na frente, quando ele for pegar o laudo da cena do crime, quando ele pegar o laudo cadavérico, ele terá a oportunidade, né, se ele conseguiu ter um estudo sobre o profile geográfico, ele terá a oportunidade de identificar como luzes no céu todos os conteúdos que compõem a cena do crime. Então, assim, para o advogado que luta, para os alunos que querem ser advogados criminalistas, com certeza uma grande oportunidade, um grande momento de enriquecer, inclusive, mais essa discussão. Eu queria fazer só me permita, professor, fazer uma pontuação, né? E eu queria chamar a atenção, né, como eu já tenho um conhecimento muito avançado com a doutora Aline Lobato, eu queria trazer uma discussão acerca da evolução profissional do delinquente. Isto é, o Dr. David Canter e a professora Aline Lobato, elas têm um estudo chamado sobre o Marauder e o Comuder, que falam sobre a formação, né, do delinquente. E eu queria que a professora, nesses micros minutos que nos restam, apresentassem de forma bastante rápida, né, acerca de como começa um delinquente. Né? Ele começa cometendo crimes, delitos próximo, e aí, a partir do estudo do círculo, ele começa expandindo o seu raio de atuação. Isso vai depender de cada padrão que a gente está lidando, né? Por exemplo, como eu falei, tem determinados indivíduos que eles precisam de um pouco mais de tempo para ir desenvolvendo devagar, dependendo da profundidade e da complexidade dos processos fantasiosos que ele faz sobre o crime. Já tem outros não, né? Que essas mudanças, né, e esse desenvolver na carreira criminal, inclusive tem estudos específicos sobre a carreira criminal. É desses estudos que nós sabemos, por exemplo, que para cada crime conhecido pela justiça, existem outros 5 desconhecidos em média, para começar. Exatamente. Ou seja, se o indivíduo está respondendo por 2 estupros, existe uma grande possibilidade que ele já cometeu entre 10 a 12. Certo? Para começar. Então, a carreira criminal, ela vai ter lá seus estudos específicos, né? Onde ela vai mostrar esse desenvolvimento, e aí vai depender de qual tipo de crime eu estou me referindo. Por exemplo, o pessoal dos crimes de propriedade, eles passam mais rápido, né? Por esses avanços, esses desenvolvimentos. É por isso que eu tenho meninos aí de 16, 17, 15 anos, já até chefes do tráfico, por exemplo. Exatamente. Mas se eu considero os crimes que a gente chama de crimes mais solitários, né, que no caso o estupro e o assassinatos mais violentos, e aí são crimes solitários exatamente porque geralmente eles trabalham sozinhos, né, porque ninguém consegue acompanhar aquela fantasia, aquela loucura, a não ser casos raros, onde existem duplas ou casais, mas aí é muito raro. Por exemplo, serial killers são pouquíssimos que são duplas, né? Ou que são um homem e uma mulher. Existe, mas são poucos, né? A maioria é solitário mesmo. Então, esses crimes solitários, o processo de estabelecimento e internalização dessas fantasias, até que ela vire um ato, ela vai demorar mais um tempo, tá? Então, vai depender. A geografia do crime é uma parte do estudo da psicologia investigativa, né? Então, na geografia do crime, nós temos os padrões, que aí o que o Ellen Newton mencionou são padrões dentro são padrões de locomoção dos criminosos, que vai ter o Marauder e o Comuter, né? E interessante você colocar isso, porque você fez um estudo sobre isso, né? Eu fiz um estudo aqui também em Campina Grande, usando os dados aqui de Campina Grande, da Delegacia de Homicídios, e eu usei um programa, né, de computador chamado Dragnet, né? Chamado Dragnet, que é um programa de mapeamento, e basicamente o título é mais ou menos a eficácia do Dragnet junto a uma amostra de criminosos brasileiros, mais ou menos isso. E eu mostrei que foi possível identificar os padrões Marauder e Comuter, ou seja, que seria interessante para o Brasil usar o Dragnet, né? Eu não publiquei esse estudo aqui no Brasil. Por quê? Porque
tem partes dessa área que elas ainda são muito específicas, né? A gente está estudando há muito pouco, assim, há pouco tempo, né? Tem a parte mais geral e tem essa parte. A geografia do crime, por exemplo, é muito específica. Então, esse trabalho, apesar de estar usando dados de Campina Grande, né? Município da Paraíba, eu publiquei com o pessoal da Inglaterra. Se alguém tiver interesse depois, só que está em inglês, né? Mas se alguém tiver interesse de ler sobre o assunto, eu posso mandar depois pelo WhatsApp, porque já foi publicado. Mas eu fiz com um ex-aluno meu daqui, do Brasil, daqui da Paraíba, o Denis Lino, né? E a gente fez usando dados do Brasil, só que aplicando o programa que não existe aqui, só existe lá, né? Inclusive, a gente assina o termo para poder usar o programa, né? O professor Canter esteve no Brasil em 2015, ele trouxe 50 pendrives com esse programa, e as pessoas que adquiriram assinaram um termo para fins de pesquisa e tudo mais. Então, a gente foi o primeiro que eu fiz assim com dados no Brasil. E a gente pretende fazer o quê agora? Com estupradores, por exemplo, para a gente saber se a locomoção deles é a mesma, os padrões são os mesmos. Gente, essa geografia do crime, ela te ajuda a prever onde vai ser o próximo ataque, para vocês terem uma ideia. Exatamente. E aí a polícia pode se posicionar, vamos dizer assim, para tentar pegar aquele indivíduo. Por exemplo, a geografia do crime ela só pode ser usada com crime em série. E já tem que se ter 3 crimes ou mais. Então, vamos dizer que eu tenho lá 4 crimes, eu sei que é do mesmo criminoso, e eu vou fazer uma análise sobre a locomoção dele, eu quero saber onde ele vai atacar, onde provavelmente vai ser o crime número 6. Então, o Dragnet, ele te dá uma área de prioridade. Olha, é muito provável que ele ataque aqui, tá? E aí, claro, tem uns contextos sobre familiaridade, locomoção, tipos de crimes, né? Tem um estudo mais específico. Essa determinação que o computador te dá não veio do nada, não. Ele vem da análise de como nós, seres humanos, nos locomovemos, por princípios, como princípios de familiaridade, né? Vai ter diferença no tipo de crime. Por exemplo, um assaltante de banco, ele ataca na mesma área até mais ou menos a 3ª ou 4ª ofensa. Já um estuprador, quanto mais impossível ele pode atacar na mesma área até entre a 8ª e a 12ª. Né? Então, tem todos esses contextos que precisam ser considerados ainda. Professora. Uma coisa interessante, eu posso só colocar uma coisinha? Sim, é interessante o Elenilton ter a psicologia investigativa, o criminal profile, eles trabalham com diretamente objetivando a questão de investigação, né? Mas ele pode aparecer lá na frente no tribunal até como um perito, né? Ele pode ser chamado para dar lá o seu parecer, né, enquanto perito, sobre o perfil comportamental do criminoso, né? Ele pode fazer isso, mas, em geral, ele está focado na investigação. Mas os achados da psicologia investigativa podem ser usados, por exemplo, por um advogado que ele quer persuadir. A gente sabe que o direito vai usar retórica, a persuasão, o discurso, né? Então, ele quer persuadir a sua audiência a entender, né, a visualizar aquele crime em si, entender com qual tipo de indivíduo ele está lidando. Por exemplo, vamos dizer que nesse caso ele é da promotoria, né? Então ele vai usar essas questões, ele pode usar isso muito bem ao seu favor, se ele conhecer sobre os perfis comportamentais, por exemplo. Muito obrigado, professora, e muito obrigado também, Lenilton, pela observação muito rica para contribuir aqui com o nosso momento. Vou passar, então, agora a palavra ao professor Sérgio Corrêa, para que ele possa fazer as suas considerações. Bom, professor Rafael, agradecer, né? Agradecer a direção da faculdade por esse momento. Professora Aline, ao falar no seu nome, né, e na sua importância, o professor Rafael se debruçou aí em trazer a senhora aí para a Semana do Direito, extensivo aí, né? A gente dá aula lá na enfermagem, a gente dá aula na administração, né? Então, nós trouxemos a senhora, claro, para o evento da faculdade. Agradecê-la, eu queria dois segundinhos também. Primeiro, que a senhora falasse um segundinho sobre o Congresso Internacional de Psicologia Jurídica, que a gente seguramente vai trazer aqui para o Ceará, numa oportunidade, claro. Depois,
essa questão, né? Nós temos aí alunos da enfermagem. Onde é que esse futuro enfermeiro vai absorver aí todos os conhecimentos que a senhora passou para a gente agora? Ele será um perito e dentro dessa perícia, eu me lembro que a senhora falou em uma outra oportunidade sobre o exemplo da Márcia Nakajima, né? Uma pessoa que foi morta em São Paulo pelo namorado e a perícia verificou o sapato dele. Então, eu queria só que a senhora passeasse um pouquinho sobre isso e falar aí também do famoso e importante Congresso Internacional de Psicologia Jurídica aí, que a senhora também trouxe para o Brasil. Bem, quando eu fui presidente da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, em 2011, eu fui eleita, e fui eleita em Porto Alegre, porque a psicologia jurídica funcionava mais lá, né? A gente tinha mais conhecimento, mais pessoas lá e tudo, e eu fui palestrar no Congresso, e acabou que a gente fez uma chapa, e eu acabei sendo eleita lá para essa presidência. Então, o Congresso tinha que vir para a terra do presidente, e aí o primeiro Congresso veio para João Pessoa, porque eu moro na Paraíba, né? E eu pensava, se no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 600, 700 pessoas no Congresso, eu acredito que lá na Paraíba, porque não estava ainda bem firmado, bem famoso, como estava no Rio Grande do Sul, a gente vai ter uns 400, né? E aí eu fui organizar o Congresso, nunca tinha organizado, foi em 2015. E aí, como eu tenho essa ligação com pessoas do exterior, eu resolvi fazer internacional, porque até então era nacional. Eu digo, não, eu vou convidar uns caras aí importantes. Aí foi quando veio o David Canter, né? Eu convidei algumas pessoas e, para minha surpresa, eu cheguei numa situação que eu digo, meu Deus, onde que eu vou botar essas pessoas, né? E aí o congresso, teve que ser no Centro de Convenções de João Pessoa, e nós tivemos 1.200 pessoas. Logo depois, eu fiz o de Salvador, né? Que foi 1.370 pessoas. E 2 anos depois, 2018, nós já tivemos o do Ceará. Fortaleza. Foi em Fortaleza, e nós tivemos 1.600 pessoas. Então, esse congresso de área específica, não é área geral. Por exemplo, direito, aí já psicologia geral, é diferente, mas de área específica já é o segundo congresso do Brasil. Porque ele é área específica, porque ele é psicologia jurídica e direito penal, tá? O próximo seria agora em 2020, mas devido à pandemia, ele foi transferido para 2021. Seria em novembro de 2020, em Natal. Tá? Então, vocês já fiquem avisados. Ele vai ser em novembro de 2021, em Natal. A gente tinha começado a divulgação e com 10 dias, 15 dias, fechou tudo, por causa da pandemia, né? Então, a gente vai recomeçar essa divulgação no mês de janeiro. Vocês já devem estar recebendo, a Helenilson já passa aí para vocês, né? Participarem. Esse ano, nós temos uma novidade, e aí eu respondo a pergunta do Sérgio. Existe a enfermagem forense, né? E a gente tem no Brasil poucas pessoas, mas tem, né? E a gente vai ter dentro do Congresso, nesse Congresso, o tema é essa multidisciplinaridade, são essas diversas áreas. Então, a gente vai ter, apesar de ser um congresso de psicologia jurídica e direito penal, a gente vai ter perito criminal, enfermagem forense, medicina legal. Nesse, a gente vai dar uma misturada com um monte de áreas, né? Que vão auxiliar nesse trabalho com violência, com criminalidade, com investigação. Então, vai ser bem interessante. Nós temos 2 de Portugal, 2 da Inglaterra, 1 dos Estados Unidos, 1 do México, 1 da Argentina, que eu me lembro são esses, né? Então, a gente tem neste um pouco mais de palestrantes estrangeiros do que no anterior, e os brasileiros ficam em torno de 30, 32 palestrantes brasileiros, tá? Então, é imperdível, é muito legal. É a título de conhecimento, melhorar seu conhecimento é muito bom, porque eu escolho a dedo, né? Eu escolho a dedo, assim, os palestrantes, principalmente os eles e tem tradução simultânea também. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Posso dar um recadinho, já que a gente falou do Congresso? Pode sim, professor, fique à vontade. Eu vou estar ministrando um curso de 7 a 10, chama Criminal Profile Psicologia Investigativa 1, e de 14 a 17 de dezembro
Criminal Profile Psicologia 2, e Psicologia Investigativa 2, tá? Quem quiser, eu estou organizando esse curso, né? Eu promovo o curso, tanto meu como dos colegas, né? E vocês podem entrar no meu site, aline-lobato-cursos, né? .com.br, e lá você pode se inscrever, você pode ver os temas de cada curso, e o preço do curso é muito bom. A gente coloca um preço bem acessível para o pessoal poder participar. E essa coisa da gente fazer esses cursos vem desde a época, né, que eu fui presidente da BPJ e que a gente resolveu divulgar, disseminar a coisa da psicologia jurídica, sair o Brasil inteiro aí presencial dando curso de neuropsicologia forense, de detecção de mentira, da minha parte de criminal profile, eu e outros demais colegas, né, que inclusive estão nesses congressos também palestrando. Então, quem quiser participar, depois o Helenilson coloca aí para vocês, né, o site lá onde o pessoal pode ter acesso, tá bom? A gente já vai colocar, professor, o link do site aqui no chat do YouTube para divulgar para os... www.aline-lobato-curso.com.br. E, beleza. E, professora, também quero já deixar aqui disponível. Eu já ia oferecer para 2021, mas como a senhora falou que 2021 já está, vai ser em Natal, se o próximo Congresso de Psicologia Jurídica vai ser realizado em Tianguá, no Ceará, novamente, a faculdade tem um pátio externo enorme, que cabe aí seguramente 1.500 pessoas com distanciamento social, a céu aberto, num clima super agradável, que é o clima da serra, o clima ameno, friozinho. Então, o espaço da faculdade, nos anos posteriores, está aberto, professor. É só avisar que a gente ajeita tudo. Bom, beleza. Queria passar aqui, então, a palavra ao nosso aluno do curso de Direito, o Eduardo Rodrigues, na condição aqui de debatedor acadêmico. Fica à vontade, Eduardo. Microfone, Eduardo. Boa noite, eu gostaria de agradecer. Deu certo? Tá certo. Tá chegando. Pronto. Queria agradecer a todos, né? Já temos com um horário bem avançado, e agradecer a todos que continuaram assistindo. E eu fiquei muito feliz em participar desse debate, até porque eu gosto do tema, e também lembrei muito das aulas do meu professor. Eu estou cursando uma disciplina agora, a nossa turma, a primeira turma, está tendo a disciplina de criminologia, com o professor Pedro Vitor. E ele fala muito sobre isso, né? Já abordou algumas questões, a questão até a começar, né, com o César Lombroso, como delinquente, que vai pegar na questão das características da pessoa, enfim, né? Mas, assim, a minha pergunta é porque, assim, tudo isso é muito bom e está muito estruturado, tem assuntos, está no mundo acadêmico, de certa forma. Mas, pelo que eu li um pouco, falta ainda uma carência de políticas públicas, da estruturação legislativa, de como realmente tornar isso prático, porque a gente observa, por exemplo, na série do Criminal Minds, o setor, lá no FBI, ele já tem um setor próprio, né? Já tem os profissionais próprios, tem o setor de tecnologia, que analisa as questões dos softwares, e aqui no Brasil, professora, como levar isso para as políticas públicas, como estatizar isso, né? Assim, começa pelos estudos, mas há questões em andamento sobre isso, para fazer profissionais, para montar áreas do Ministério Público, do Judiciário, enfim, né? Porque isso está partindo muito das pessoas estudarem em si, né? De buscarem os cursos, se aperfeiçoarem, mas a questão estatal, a gente vê. E é só mais uma pergunta, né? Relacionada às limitações. No caso do profile, né? Aquela questão dos viés cognitivos, se ele, de certa forma, cai em erros, né? E quais são os erros comuns que o profile pode cair? Porque a gente observa muito que a nossa sociedade, por exemplo, ela é levada muito ao preconceito, à questão racial e outras questões. Então, a gente vincula muito o crime a certos grupos, né? Grupos de pessoas que concorrem, essas coisas. Então, isso também acontece com o profile, esse tipo de engano. Era só isso mesmo. Tenham uma boa noite a todos. Gostei muito das palestras e foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Pronto, deixa eu tentar responder. Bem, primeiro, isso já está acontecendo no Brasil, faz tempo. É por isso que é importante a gente ter conhecimento. Por exemplo, o Leonardo Faria, ele é um psicólogo que trabalha na polícia de Goiânia, tá? O caso que eu falei sobre o caso do Tiago, foi formada uma equipe de 150 homens, para tu ter uma ideia, uma força-tarefa de 150 anos para tentar capturar o Tiago e entender aquele crime.
O Leonardo Faria, psicólogo, né, que conhece essa área, ele chegou para a polícia e disse assim, nós estamos lidando com serial killer. Ele falou isso na terceira ofensa. A polícia não acreditou, não, é nada. Isso são casos isolados, né, de latrocínio. Porque o Thiago, quando começava, ele pediu o celular da primeira e da segunda vítima e atirava, tá? O Leonardo percebeu, porque analisando os vídeos e o comportamento, e aí ele conversou isso comigo lá em São Paulo, o que eu achava, o público não conhecia ainda, tá? Ninguém sabia ainda, isso não estava divulgado para o público. E ele disse, Aline, o que eu acho interessante é que antes do cara atirar na pessoa, ele demora um tempo olhando para a pessoa, sabe? Tinha um lapso de tempo esquisito. Pô, eu vou matar, eu vou roubar, para que eu ainda fique encarando o indivíduo? E ele me perguntou, eu acredito que a gente está lidando com serial killer. Qual seria a motivação dele? E eu lembro, e quem conhece o Leonardo pode perguntar para ele, eu disse a motivação dele, Leonardo, que o Leonardo disse, eu só não entendo isso. Qual é a motivação dele? E eu disse, a motivação dele é raiva. O Leonardo disse, como assim? Raiva de quê? Eu digo, das pessoas. Quando o Thiago foi preso, tem um vídeo, quando ele está entrando na delegacia, aquela confusão, todo mundo querendo falar com ele, e perguntam para ele, por que você estava matando essas meninas? Ele levanta um pouco a cabeça e diz, eu não sei porque eu fiz isso. Eu tinha uma raiva muito grande. E essa raiva tinha que ser colocada para fora. Então, a motivação dele era essa raiva. Então, qual é a importância disso? Quando o Leonardo disse, lá na terceira ofensa, vocês não estão lidando com latrocínio, vocês estão lidando com serial killer. Ele não vai, a partir de hoje, mais roubar celular. Na terceira vítima, ele já não roubava mais o celular, ele só matava. O que está motivando ele não é o ganho material, ele tem outra conotação, é outra motivação. Sabe quando que a polícia de Goiânia foi finalmente entender e aceitar que estava lidando com serial killer? Na nona ofensa, no nono crime, foi quando foi divulgado ao público e quando eles formaram a força-tarefa e disseram, realmente, a coisa aqui é diferente. Se eles tivessem dado ouvido na terceira ofensa, olha aí quantas vítimas, né? Quantas vidas, né? Pego antes, quantas vidas. Então, isso já está sendo feito. Outra coisa, não é sempre que eu vou falar de psicologia investigativa ou de criminal profiler, é que eu estou falando de forma generalizada, mas os ensinamentos dessa área podem ser usados por outras coisas. Por exemplo, às vezes eu sou chamada para dar um treinamento para juízes sobre comportamento sexual dos agressores. Eu nem falo de criminal profiling nesse momento, né? Eu falo como é o comportamento sexual. E isso eles podem usar para várias situações, né? Situações jurídicas, não necessariamente a coisa da cena do crime ou da investigação em si. Às vezes, eu já fui chamada pela Polícia Federal para dar um curso para eles sobre softwares, somente. Quais são softwares utilizados para violência, criminalidade? Por exemplo, geografia do crime é um software, né? As maneiras que a gente tem de analisar as mudanças comportamentais, usando o computador, tem vários outros, né, que a gente, infelizmente, não tem no Brasil, o SSE, POSSA, e vários outros aí, né, que a gente não tem. Então, esse conhecimento já está sendo utilizado no Brasil. Quando eu fui dar o curso para a Polícia Federal, eu lembro que eu perguntei, cadê o povo? Como a gente diz no Nordeste, né? Cadê o povo? Eu cheguei lá, eram 18, 16 pessoas. Por quê? Porque era para um grupo específico, né, da Polícia Federal. Não era aberto a todo mundo, era para aquele grupo específico. Por quê? Porque eles tinham que ter um conhecimento prévio para que eles pudessem entender dessa parte mais elaborada dos softwares, que não é que seja, não é difícil, é complexo, tá? Dá para aprender, mas tem que ter um certo conhecimentozinho prévio. Né? Então, isso já está sendo feito há muito tempo já no Brasil, tá? Aqueles que tiveram conhecimento disso vão se antecipar. O que a gente não tem é o cargo. A gente não tem o cargo do profiler. Aquela pessoa que está dentro da polícia que vai trabalhar e que tem o nome profiler ou perito comportamental. O Leonardo, por exemplo, ele é um policial que tem o conhecimento de psicologia, que começou a trabalhar com a investigação. Tá? Mas lá dentro da polícia, ele é um policial, ele não tem o cargo do profiler, a gente não tem a unidade, tá? Mas, por exemplo, uma outra coisa que foi desenvolvida no Brasil, através desses conhecimentos, é a questão da importância de banco de dados, né? E que o banco de dados não deve conter só coisas físicas, o banco de dados deve conter características também dos criminosos. Por exemplo,
Existem situações em que eles pegam o crime, as características desse crime, jogam no computador, e o computador diz, olha, nessa sequência, desse jeito, teve um cara que há 10 anos atrás estava matando mulheres na Califórnia. Como é o nome dele? Joãozinho. Aí esse crime de agora, 10 anos depois, está sendo cometido em Oklahoma. Procura onde é que está Joãozinho morando agora. Joãozinho está morando em Oklahoma, na área onde os crimes estão sendo cometidos. Aí o que a polícia faz? Vai atrás de Joãozinho, dá um baculejo, como a gente diz brincando, né? Dá um baculejo na casa dele ou no carro dele, encontra DNA, encontra pertences da vítima, está solucionado o crime. Inclusive, eles usam muito isso com pedófilo, tá? Com abusadores de crianças. Tem um banco de dados específicos, como ele age, como ele seleciona a vítima, qual o tipo de sexo, o que é que ele faz, quanto tempo ele passa com a vítima, tudo isso. Então, não é só o banco de dados físico, aquele banco de dados que diz tantos crimes em tal lugar, não é isso, é uma coisa mais complexa, incluído nesse banco de dados também as características comportamentais. Então, a gente está chegando lá, né? Vai chegar lá. Aos poucos, né? E as questões raciais, a gente olha para a cena de crime, a gente olha ação, certo? A gente olha modus operandi, a gente olha ritual, a gente não olha questões de cor da pele, a gente não, isso não ajuda em nada a solução de um crime, né? O que pode auxiliar é aquilo que eu falei. Se eu vou fazer o perfil da vítima, eu tenho que identificar determinadas características da vítima para eu poder identificar a rede de contato delas, né? Agora, não me interessa saber, assim, eu não estou visando o fato, por exemplo, dela ser negra, dela ser homossexual, dela ser, né? A gente está preocupado em fazer os encaixes do entendimento da situação do crime, da dinâmica do crime. Essas questões sociais, inclusive, elas vêm depois. A própria psicologia investigativa, ela não lida com isso, tá? Ela vai lidar com a parte de investigação. Depois, por exemplo, como ele vai ser tratado no presídio? Aí a psicologia penitenciária. Como que o fórum vai analisar se o indivíduo é doente mental ou não é? Aí a psicologia forense, certo? Então, tem na parte da psicologia jurídica, nós temos 4 áreas principais, né? Que é a forense, a criminal, psicologia forense, psicologia criminal, psicologia penitenciária e a investigativa. Então, a investigativa, ela fica bem mais distante dessas questões sociais, vamos dizer assim. Para ela, para o trabalho dela, ela não vai se envolver muito nesses contextos. Então, se a gente vai fazer uma crítica a essa situação, era interessante fazer com o pessoal lá que está lá na frente na psicologia penitenciária ou a forense, né? Que no caso é quem vai lidar com o processo em si. Muito bem, professora Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, representando aqui o nosso Perfeito, professor. Muito estudante. obrigado. Nada. Professora, são 22h35, nosso público permaneceu praticamente o mesmo. Eu quero mais uma vez agradecer a professora pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, o professor Sérgio pela indicação, o Helenilton também pela disponibilidade em participar, o Eduardo por ter aceito o desafio, né, a mesma coisa que eu disse no painel anterior, muitas vezes para os alunos, o próprio seminário na sala de aula, compartilhado entre os colegas, já é um grande desafio. Quanto mais agora nessa dinâmica virtual, falar para o Brasil todo. Né? Tivemos gente acompanhando aqui a nossa palestra de Cuiabá, da Bahia, de diversos locais. Teve gente de Vitória, no Espírito Santo, diversos locais acompanhando aqui, se manifestando e dizendo onde estavam acompanhando o nosso evento. Então, vou passar a palavra à professora para as considerações finais e ao que mais também. Fique à vontade, professora. Bem, basicamente agradecer o convite, agradecer ao Newton, agradecer ao Sérgio, que eu já tive contato prévio, né? Obrigada, Eduardo, por estar aqui. Obrigada a você. Você é o coordenador do curso de Direito, né? Isso. Tinha tido contato ainda com você, mas de antemão já me coloco à disposição, sempre que possível. O Helenilton sabe, né? Sempre que eu posso contribuir, né? Com qualquer instituição, com qualquer universidade, polícia, outras instituições,
Eu sempre que posso, eu estou à disposição, até que eu não tenho tempo de quase nada exatamente por isso, né? Eu estava agora participando, estava numa live, dando uma palestra numa live sobre as questões de feminicídio, comportamento violento, para um instituto que se chama Parecia Amor, né? Tem também as Justiceiras, que é um instituto que tem no Brasil em relação ao feminicídio. Então, nem sempre eu estou falando só de psicologia investigativa, né? Mas sempre que quiser e que eu puder contribuir, já me deixo aqui de antemão à disposição, e a gente pode, sim, fazer algum evento aí, a gente pode, né, combinar isso. No ano do Congresso, por incrível que pareça, eu começo a trabalhar um ano antes, é por isso que esse congresso dá muita gente, é cansativo, é muita coisa, mas a gente costuma fazer outros eventos, por isso que o congresso é de a cada 2 anos, né? A gente costuma fazer outros eventos no meio dessa situação, né? Para que não tumultue, mas a gente também pode fazer simpósios menores sobre um tema, né? E aí vocês podem contar com minha ajuda e com essa parceria, caso seja do interesse de vocês, eu estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e obrigada aos participantes por estarem até agora, né, nos escutando aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Elenilton, fique à vontade. Agradecer também, professor, nesse momento são palavras de agradecimento, em primeiro lugar, a doutora Aline Lobato, por esta parceria que nós temos já desde 2015, né, doutora? E agradecer também a toda a equipe da Via Sapiens, né, por nos disponibilizarem esse momento especial e único, né? Como eu falei lá no início, um momento enriquecedor e único na vida dos egressos ou dos acadêmicos da instituição, né, para falar um pouquinho sobre o tema específico. Eu quero chamar a atenção, né, antes de finalizar minha apresentação, para que todos os alunos que possam acessar o Instagram, né, acesse o Instagram dr.alinelobato, curta. Lá dentro a professora sempre coloca informações a respeito, né, dos eventos, a própria personalidade dela, coloque lá, acesse o meu Instagram também, curta, né, peça para a galera acessar, que isso é muito importante, porque nós com certeza sempre estaremos publicando informações pertinentes e importantes acerca do tema. Fora isso, agradecer mais uma vez a toda a equipe da Via Sapiens, ao meu grande mestre, né, professor Rafael, meu outro mestre também, professor Sérgio, né, pela oportunidade que estão nos concedendo, né, de trazer um tema muito importante de discussões, para que você que será um advogado no futuro, para que você que seja da área de enfermagem, possa estar, né, um pouco mais próximo, né, daquilo que se discute, né, nos grandes eventos, nos grandes congressos internacionais. Muita paz, uma satisfação enorme e sempre estaremos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Elenilton. Professor Sérgio, fique à vontade. Agradecer também, Rafael, aí pela sua disposição, né, em trazer a professora. De novo, agradecê-la imensamente, né, professora, pela sua disponibilidade aí. A gente está cada dia mais admirando a sua pessoa e o seu grau de profissionalismo quando se fala de psicologia investigativa e outros temas. Convidá-la também em Tianguá e região da Serra da Ibiapaba, aqui no norte do Ceará, né? Uma terra friozinho, né? E muito acolhedor. Então, seguramente, Rafael, ela vem para Sobral, e de Sobral a gente estica um pouquinho aí. São apenas 100 quilômetros para a senhora conhecer aí a serra e Com as suas certeza, com belezas, certeza. né? Suas belezas e, naturalmente, a faculdade aí. Um abraço a todos aí, aos acadêmicos, né? Meus alunos aí, muito obrigado. E obrigado aí toda a faculdade Via Sapiens. Eduardo, fique à vontade. Só agradecer mesmo a oportunidade, foi muito bom, foi muito enriquecedor e com certeza despertou mais interesse pela área, né? De entender um pouco mais, de pesquisar um pouco e de aplicar esses conhecimentos na prática, né? Quando a gente estiver trabalhando. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Então, boa noite a todos. Muito obrigado, professor Sérgio, professora Aline Lobato, Elenilton, Eduardo, pela participação. Muito boa noite e muito obrigado a você que nos acompanhou até neste momento aqui no nosso canal do YouTube. Amanhã, pessoal, a gente continua. A partir das 14 horas, nós teremos o nosso primeiro mini curso, que é sobre audiência trabalhista na prática. O link
A videoconferência vai ser enviado pelo e-mail, já foi enviado, na verdade, hoje, pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição. Tem por videoconferência e à noite a gente se encontra aqui no YouTube novamente, tá bom? Então, um forte abraço a todos, muito obrigado. Forte abraço, tchau, tchau. Te encontro fraco, isso é raro de acontecer. Em meu abraço, quero te entregar o meu amor. Se eu pudesse carregar a cruz no teu lugar, não tenho como resolver, só resta me dizer que tudo vai ficar bem, vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, vai ficar bem. Se a noite te apavora, sem demora o dia vem. Nele tudo vai ficar bem. Meu canto é pouco frente ao tanto que hoje te faz mal. O meu abraço é o teu espaço para descansar. Deus e seus planos, um mistério, quem vai entender? Chora, põe pra fora e acalma o coração. Tudo vai ficar bem, vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, vai ficar bem. Estou aqui a te esperar, segura minha mão.